Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre como é que é o TEP11, tá? O Telos Properties, não sei se é assim que se pronuncia, Telos. Então eu vou começar a falar de fundo imobiliário, tá? Não é um setor que me agrada tanto, tá até com o nome deles aqui embaixo, mas muitas pessoas físicas gostam, tá? O canal ainda está em crescimento, então a gente vai começar a falar aí de outros tipos de ativos. A gente tem playlist de REITs, de ações no exterior, ações no Brasil. Então vamos lá, começar a falar. Eu separei, não sei se vai dar para falar, uma apresentação de 2024, que é essa daqui atual, 2022 e de 2020, porque ele é um fundo pequeno, mas que ele não tem... Olha, começou em 2019. Ele ainda não tem uma estabilidade tão grande, mas é um fundo interessante, tá? Tem um valor de mercado aqui de 400 milhões, mais ou menos, né? O valor patrimonial um pouquinho acima, então o pessoal às vezes acha, só olhar aqui o PVP, se estiver abaixo do PVP é compra. Não é bem assim, tá, pessoal? O fundo imobiliário, ele é até mais fácil de fazer um valuation quando você projeta um fluxo de caixa para o futuro, tá? Então a gente vê aí que ele tá com uma vacância tranquila, vacância física, vacância financeira, né? Vacância física é quando o local, né? O andar, os setores lá estão ocupados fisicamente ou estão vagos. E vacância financeira é se a pessoa pode estar ocupando o local, mas não está pagando, está em atraso. Então a gente vê que tem gente em atraso. E eles tiveram um atraso relevante aí no passado, né? Mas é claro que os fundos de lajes corporativas, que é o segmento de escritórios, que está escrito aqui em cima, tiveram esses problemas aí no passado. O pessoal busca muito ele por conta de dividend yield, né? Mas ele é muito instável. Essa questão aí já teve no passado, a cotação hoje, ó, de valor de mercado está em 95, mas ele já chegou a bater, salvo engano, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Ele já chegou a bater, ó, 66, teve uma estabilidade aqui, 2020 para cá. É um fundo bem recente também. Então tem que tomar muito cuidado aí por achar que só porque está abaixo do preço, valor patrimonial está barato. Então vamos lá. Vou avançar um pouquinho, né, para a gente não entrar em tantas nuances, que o pessoal gosta de dividendo. Ó, já vê aqui que o dividendo deles, agora em junho, pagou aí um yield de 1,24. A estimativa deles é cair, tá? Cair, depois ter um leve subidinho e tal. Vai continuar com um dividendo bom, ao meu ver, mas a gente vê como ele é um pouquinho instável, tá? Em alguns momentos. Ele subiu agora em março e tal, mas porque teve uma venda aí de ativos e depois compraram outros ativos. Mas até estão botando aqui, ó, preço de aquisição de 109 milhões. Né? Eles têm uma alavancagemzinha, ó, eles fizeram a compra aqui de um ativo, cap rate de quase 9%, então seria o retorno aí sobre essa compra aí de forma mensal. Mas tem que ver se isso é sustentável também. Aqui falar um pouquinho do ativo que eles compraram. Ativo até bom, ok. Localização. Aqui fala um pouquinho da vacância física, já teve uma vacância física elevada, continua ainda aqui, próximo de 15%, então isso daqui pode ser um impacto, né? Se tiver uma vacância um pouquinho maior, se eles não ajeitarem, nesse cap rate que eles esperam. Aqui mostrando os indicadores do fundo, ele tem alguns ativos aqui, tá aqui na tela, tá? Basicamente em São Paulo. Então a gente tem um tempo aí de contrato que aumentou para quase 7 anos, isso aqui é positivo, a área do fundo também, vacância física estável. Tem que ver essa vacância aqui desse prédio, né? Como é que vai ficar. E vacância financeira aqui deve até uma quedinha. Por setor, né, a gente vê que tem um foco muito grande em varejo, tecnologia, agro, enfim. Mas tem uma diversificação boa, tá? Esse setor por ativo também é bem diversificado, mas tem uma concentração maior nessa Torre Sul. Nesse ativo que comprou agora, do GPA e no Faria Lima. Mas tem muitos inquilinos aí dentro desses prédios. Basicamente reajustado pelo IPCA. Vencimento dos contratos aqui em 2026 em diante. Então, por enquanto, a gente vê que tem uma estabilidade do fundo, até ano que vem, um vencimento pouco, mas tem que ver como é que os gestores vão se comportar de 2026 em diante, tá? Porque vão ter vencimentos grandes aqui, eles já tiveram dificuldade nos últimos anos com esses problemas aí. A gente vê que o vencimento do contrato aqui, ó, vai ter a Torre Sul que vai impactar nos próximos 5 anos. Enfim, vamos passar mais adiante. Evolução física, vacância física. Eles tiveram uma vacância física aqui também mais alta, tá? Em 2023, até outubro, de junho até outubro.
Aqui eles mostram um pouquinho de vacância financeira, então é isso que eu estava querendo mostrar. Ó. Em 2021, 2022, eles tiveram uma vacância financeira, ó, chegou a atingir quase 16%. É claro que muito fundo de laje corporativa teve esse problema aí. Mas é um ponto de atenção, porque é uma gestão que não é tão recente. Tá? Apesar que 2019 já faz quase 5 anos. Né? Eles têm uma alavancagemzinha que também já foi alta. Né? O que seria a alavancagem? Está corrigido aqui, cerca de 31 milhões, mas também tem dinheiro a pagar por essa aquisição que a gente mostrou lá no começo do vídeo. Né? Então eles têm uma alavancagemzinha super tranquila, né? Sobre um valor de mercado de 400 milhões, valor patrimonial 430, né? Mais ou menos. Mas já foi maior também, tá? Esse valor aqui, frente ao patrimônio do fundo. E aí eles vão amortizando essa dívida aqui, parcelas ainda não tão grandes, né? É mais pro final aí, 2032, 2033, mais ou menos. Mostrando a receita aqui, a gente vê que a receita deles também não é tão alta, né? Isso aqui é até o presente aqui no primeiro semestre, 30 milhões. Então, se a gente analisar aí, chegaria em 60 e poucos milhões e tal. E a despesa dos fundos imobiliários, a gente vê que não é tanta coisa, tá? Basicamente algumas despesas operacionais, taxa de gestão do fundo, de administração, escrituração do fundo. Só que eles têm despesa financeira que está pesando um pouquinho, tá? Que seria exatamente dessa alavancagem. Então, um total aqui, até o momento, 8 milhões, se a gente arredondasse aí, daria por volta aí de 16 milhões, 17 milhões por ano, tá? Isso daqui no 2024. Então a gente vê que a despesa financeira, por mais que não seja tão alto, pesa um pouquinho no fundo, né? No fundo pequeno, tá? Então vamos passar aqui mais adiante, para falar um pouquinho do gestora. Gestora até antiga, 2007 e tal. O que eu queria ver, que eu separei para vocês, aqui tem um negócio interessante, informe de rendimentos. Os informes dos fundos imobiliários geralmente são diferentes de ações, tá, pessoal? Então tem que pegar na gestora. Então, claro que já passou aí o prazo, mas se você tiver que retificar, você declara os seus rendimentos com base no informe do escriturador, tá? Não é com base no informe corretora, não. Então tem aqui até o e-mail aqui do fundo imobiliário. Eu separei aqui também de 2020 e 2022, vamos ver aqui de 2022 rapidinho, para ver como é que estava a vacância, tá, desse fundo. Então aqui ó, a gente vê que a cotação já era bem menor, tá? Por conta aí dessa instabilidade do Telos, TEP11. A gente vê que aqui a cota patrimonial, a gente nem botaram o valor patrimonial do fundo. Aqui. Ó, a vacância financeira estava aqui em quase 16% e vacância física também estava um pouquinho mais alto. Né? Vamos passar. Eu também não tinha enfatizado, tá? Eles têm uma taxa de gestão de 1% ao ano e uma taxa de administração de 0,13%. Não tem taxa de performance, isso daí é interessante, então eles não têm taxas relativamente altas, tá? Taxa de gestão também tranquilo, tá? 1%. Eu só não sei se é sobre o patrimônio do fundo, porque aqui tá em umzinho, mas não tá mostrando aqui na tela. Depois teria que olhar com calma. E eles ainda destacaram, tá? Aqui em 2022, ó, menor nível de vacância física, ou seja, eles estavam com uma vacância mais alta ainda, tá? É um fundo interessante, tá? A gente vê aqui que também, ó, no segundo semestre de 2022, eles atingiram aqui uma receita total no ano, aqui no segundo semestre, né? 19 milhões, então no ano aí teria dado 40. Eles estavam com uma receita inferior ao que projetamos para esse ano de 2024. E a despesa também estava sob controle, mas já pesava um pouquinho de despesa financeira aqui, né? Então olha aí como que a despesa financeira pesava muito mais, eu não sei como é que estava a alavancagem, vamos ver aqui mais adiante se eles vão falar. Do que chegava muito próximo aqui da taxa de gestão. Proporcionalmente pesava mais no passado essa despesa financeira do que pesa hoje, né? Porque a receita aumentou bastante. Aqui a gente vê, né, a vacância física como esteve bem mais alta, né? Também, 2021 e tal. A vacância financeira também, aquele gráfico que a gente já tinha visto, eles foram controlando. Já viu aqui dos setores e tal, vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Aqui a gente fala da alavancagem no fundo, eles nem chegaram a falar da alavancagem. Dos imóveis. Os contratos geralmente são típicos, tá? O que seriam contratos típicos ou atípicos? Atípico é que se a pessoa romper o contrato, tem que pagar o valor integral daquele aluguel para os próximos, até o vencimento do contrato. Se o aluguel fosse de 5 anos, teria que pagar o contrato cheio, mesmo rompendo agora, tá? E típico não. Típico você paga uma multazinha lá, mas não precisa pagar o contrato cheio. Isso daqui prejudica um pouquinho. Eles não tinham, né, nessa época aqui, participação total nos edifícios e tal.
Então isso daqui é algo que seria interessante para quem é cotista acompanhar, tá? Se eles aumentam a participação nesses fundos. Se tem mais alguma coisa aqui interessante. E agora vamos dar uma olhada aqui no de 2020. Não dá para dar zoom nisso aqui não, gente. Acho que é melhor até nem fazer por aqui, sem botar em tela cheia. Então, o de fundo imobiliário, o relatório gerencial de 2020 deles, claro que teve pandemia e tal. Olha como o rendimento estava bem menor, 52 centavos. Você tem que corrigir esse rendimento pela inflação também, tá? Não adianta a gente ver só esse rendimento crescendo e achando, não, o fundo está crescendo pra caramba. Não, tem que ver se está crescendo em linha com a inflação. Claro que os contratos geralmente dos FIIs são reajustados pela inflação. A receita era bem inferior, ó. Isso daqui, primeiro semestre com o segundo semestre, 25.500 mais ou menos, milhões, né? E aqui eles já não tinham despesa financeira, né? Então eles começaram a se alavancar depois. Se alavancaram para crescer, né? Pelo que parece. Parece estar dando retorno. Mas olha como oscilava também, ó, em 2019, quando eles aumentaram. Quando eles abriram o capital, né? O rendimento deles era X, depois aumentou bastante, aí caiu. Teve uma quedinha, depois veio aumentar aqui. Então, ainda muito instável, uma gestão muito recente do fundo. Aqueles ainda não tinham alavancagem. Acho que basicamente é isso. Eles até davam aqui a vacância. Olha como a vacância física estava alta em 2020. Isso aqui era por conta da pandemia, né? Então, mas eles, antes até de ser declarada a pandemia, que foi aqui em março de 2020, fevereiro, eles já estavam eles abriram o capital com uma vacância bem alta. Então alocaram e já tiveram problemas, né? Então eles tiveram problema no meio do caminho. É até um ponto positivo, que eles conseguiram se reinventar. Enfim, então essa daqui foi uma análise aí um pouquinho mais rápida, falando de fundo imobiliário, algo que a gente ainda não tinha falado no canal. Espero que eu possa ter ajudado vocês a entender um pouquinho do funcionamento do TEP 11. E nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço a todos.